nossos corações, recolhermos em nós mesmos, silenciar para ouvir a voz de Deus que fala em nosso interior. Cerrar os olhos para vermos a luz que brilha em nosso imo e suplicar pelas luzes do céu, para que as sombras da terra não obscureçam o fulgor que brilha no âmago de nossos espíritos. Que possamos abrir as nossas mentes para que as emanações superiores possam nos atingir, mas que não sejamos ouvintes passivos da revelação que nos chega. Que possamos transformá-la em força restauradora de nós mesmos, impulsionando-nos na jornada da luz, para que carreemos a nós e a todos que nos acompanham aos páramos luminescentes do alto. É com esses sentimentos, então, que nós penetramos mais uma vez neste campo de conceitos, para que estes conceitos possam nos fazer crescer como convém. Que assim seja. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, estamos nos aproximando. Oi. Oh, criatura, eu esqueci de falar que eu já tenho outro banquinho. Esse aqui é mais confortável. Damos bem-vindo a todos, sobretudo aqueles que estão aqui por primeira vez. Nós estamos empreendendo o estudo da obra Grande Síntese e hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns temas abordados no capítulo 31 a 40. É a nossa quarta aula, mas porém o quinto encontro, né? Ou seja, o nosso quinto encontro, a quarta aula. E este é o conteúdo abordado neste grupo de capítulos. Como sempre, são vastos os assuntos, mas nós não temos tempo para nos ater a todos eles. Então hoje nós vamos falar essencialmente sobre os limites do universo e a evolução das dimensões, porque nos parece ser o assunto mais intrigante, mais complexo, que nos atordoa e no qual todos nós encontramos seríssimas dificuldades. E estes capítulos trazem uma pergunta que muitos de vocês certamente não fizeram, sobretudo durante esta vida. Existem limites no nosso universo? Nós possamos alcançar essas fronteiras? Os nossos percussientes olhares dirigem-se ao firmamento, buscando um paradeiro para o espaço. Ou as nossas mentes perquirem o tempo, procurando também onde que se encerra e onde que se começa o tempo. O homem, sobretudo o homem moderno, o homem da ciência nascente do século XVI, XVII, XVIII, a meados do século XIX, acreditou-se encontrar-se numa instância cósmica absolutamente sem limites. Nós olhamos o céu e não podemos, evidentemente, antepor um paradeiro para o espaço que nos rodeia. Por mais que nós imaginemos que esse espaço termina, uma angustiosa interrogação nos assalta. E depois? O que tem depois? Se é que tem uma imensa parede no fim do espaço, mas e além, do outro lado? O que nós vamos encontrar?
E a nossa mente não sabe responder, senão colocar outro espaço depois do fim do espaço. Portanto, a mente humana não foi ainda capaz de compreender os limites do nosso universo. E parecia-nos muito mais razoável, portanto, admitirmos que o nosso universo é infinito. Parecia razoável também pressupor que o nosso universo seria eterno, que existe de toda a eternidade e sobreviverá a toda a eternidade. Será que é assim mesmo? São perguntas bastante curiosas, não é verdade? E hoje nós vamos ter a pretensão de mostrar para vocês onde é que acaba o universo. É uma imensa pretensão. Não é verdade? Eu também não sei. Mas nós vamos enfrentar esse grande desafio da razão humana, compreendermos os limites da nossa casa cósmica. Adianto para vocês que o século XX avançou bastante nessas perquisições. E se hoje vocês estão achando que o nosso universo é absolutamente infinito, em todos os sentidos, em todas as direções e no próprio tempo, vocês não estão acompanhando o trem da história. Nós estamos presos a uma mentalidade de século XIX. O século XIX acreditou no universo infinito, mas o século XX não. Nós vamos contar para vocês essa história hoje. E é o desafio da grande síntese, o desafio de Ubaldi, consistiu justamente em introduzir-nos nesta temática. Mas vamos retroceder um pouquinho no tempo, ainda que ligeiramente, para pesquisarmos o pensamento dos antigos. E os gregos, os fabulosos gregos, com a sua cultura que o tempo não pôde procumbir, nos deixaram modelos de universo que nós chamamos de cosmovisão ou visão de mundo. E certamente a visão de mundo mais famosa dos gregos, que foi absorvida por todos os povos da Terra, inclusive os povos orientais, foi a visão aristotélica, pressuposta então pelo sábio Aristóteles, que viveu aí no século 3, 4 a.C., discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates. Ele pressupôs um universo fechado, o que aliás era próprio dos gregos, não foi isto uma invenção de Aristóteles. A civilização grega admitia, pelo menos como predominante, exatamente esta visão. A Terra, um mundo esférico para os gregos e rodeado por esferas vítreas que continham os luzeiros do céu, continham astros que giravam ao redor da Terra. Este universo era fechado, este universo estava circunscrito à última das esferas, que era a esfera das estrelas fixas, e além estava o primum mobile, o primeiro motor, uma esfera absolutamente imóvel, limitando então o céu, que os gregos chamavam de empíreo. E os cristãos tomaram isto pelo nosso céu, pelo nosso paraíso. Portanto, este modelo de universo, ele durou quase que 2000 anos. Foi devidamente estabelecido pelo astrônomo Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. E ele parecia corresponder aos nossos sentidos, porque nós olhamos para o céu e vemos os astros girando ao nosso redor. A lua parece girar, o sol, e nós parecemos estar firmes e fixos, absolutamente estáticos nesse universo, né? Os cristãos puseram uma região abaixo da terra, que é o inferno,
Esse desenho é o desenho de Dante Alighieri, feito na Idade Média, representando o universo judaico-cristão. Por isso nós vemos aqui o inferno, o Hades dos gregos, o Tártaro, né? O Érebo dos gregos, então o Hades. O Hades era simplesmente a região após a morte, o intermúndio, né? Então essas esferas circunscreviam o universo de tal forma que o universo dos gregos não era um universo infinito. O homem tinha horror ao infinito. Não só ao infinito, mas também ao vazio. Aristóteles dizia que a natureza odiava o vazio. E o homem gostava de olhar para o céu e saber que logo ali, depois das estrelas, estava o berço celeste. Estava o mundo divino aguardando-o. Não era tão difícil de atingir essas paragens. Bastava criar asas. E era exatamente por isso que os anjos tinham asas. Os anjos tinham que voar até este céu, atravessar essas cúpulas vítreas para atingir o domínio celeste. E assim o homem acreditava-se num universo absolutamente circunscrito, absolutamente fechado. Os gregos tinham outras ideias e nós as colocamos aqui só por curiosidade. O Zenão de Sítio, que estabeleceu um pensamento chamado estoicismo, ele também estabeleceu uma outra visão de universo, onde ele trocou as paisagens divinas que envolviam o nosso universo por um vazio absolutamente infinito. Portanto, a visão estoica admitia também um universo fechado. Aqui estaria a Terra, as redomas vítreas em volta da Terra, as esferas, as estrelas, a redoma das estrelas, e depois um vazio interminável. Era o universo dos estoicos, né? Que acompanhava o Zenão de Sítio, que viveu no século III. Mas, ainda no mesmo século, aliás, anterior, né, no século IV, V a.C., Demócrito lançaram uma outra ideia que não pegou na sua época, porque, como disse, os gregos não gostavam do infinito. Demócrito pressupôs que o universo estaria formado por um espaço ilimitado, preenchido com partículas diminutas que se amontoavam para tudo formar, partículas estas indivisíveis que ele chamou de átomo. Portanto, para Demócrito, o universo era infinito, ele se estendia ilimitadamente no espaço, sem qualquer barreira. Esta visão de mundo é chamada de atomismo, visão atomista do universo. Essa visão não fez sucesso na sua época, mas ela foi ressuscitada com o nascimento da ciência no século XVI, XVII, XVIII, até o século XX. Porque a ciência mecanicista, sobretudo com Isaac Newton, ressuscitou este conceito atomista de universo, um universo ilimitado. Então o homem adotou esta visão de mundo, este universo sem barreiras, como se for o retrato da realidade, na casa cósmica em que ele vive. Nós estaríamos imersos, então, numa absoluta ausência de limites, em todos os sentidos. E este universo, além de ser ilimitado, ele era também eterno. Ele tinha uma existência que não poderia ser demarcada no tempo. Ele sempre existiu e sempre existiria. Então, para muitos, esse universo sequer admitia um Criador, porque ele sempre existiu, não foi criado. Para muitos, né? Algumas filosofias orientais ainda trabalham com esse conceito, como o budismo, por exemplo, né? De um universo incriado. Mas a doutrina cristã, ela se adaptou muito bem ao pensamento aristotélico. E bastou trocar então o empírio
pela morada do Senhor. Este homem, este ser humano agigantado, sentado nas estrelas, não é? Um homem agigantado, um autocrata sentado nas estrelas, comandando os destinos humanos, exigindo ser adorado. Então esse Senhor dos universos criou a terra, envolveu a terra das cúpulas vítreas, e o modelo cristão colocou aqui um novelo de águas fundamentais para atender a descrição mosaica da criação do mundo, quando Deus separou as águas em águas superiores e águas inferiores. Estas águas superiores serviam ao mundo, passando periodicamente por furos que existiam nas esferas vítreas e caíam na terra em forma de chuva. Era uma explicação muito coerente para a chuva, né? Melhor não há. Não é isso? A chuva que vem do céu só poderia ser as águas superiores, né? Dizem até que o São Pedro rolava os baldes de água antes da chuva, fazendo o ruído dos trovões, né? Aqui o simpático casal inicial, né, do qual nós descendemos, Adão e Eva, vivendo no paraíso, né? Tu fixaste a terra imóvel e firme, diz aí o Salmo 93, né? E o outro salmo diz assim: eu mesmo fixei a terra para sempre imóvel, diz o Senhor. Então, este mundo cristão estava muito bem estabelecido como um universo criado. Deus criou o céu e a terra. Nós temos aí, né, a afirmativa do Gênesis. Mas, com o advento da ciência no século XVII, com o revolucionário pensamento de Copérnico, o sacrifício de Giordano Bruno, que nós já conversamos, as descobertas de Galileu e depois, né, Isaac Newton, Kepler, todos os grandes pensadores da ciência, as esferas vítreas que fechavam o nosso universo romperam-se para sempre. O homem pôde respirar aliviado porque não estava mais encerrado dentro de um universo estreito. Ele poderia agora admirar o céu, compreendendo que não havia mais limites. Os cristãos perderam o seu céu. Ele deixou de estar depois das estrelas. Depois das estrelas, o que tem? Outras estrelas, e depois outras estrelas, e depois outras estrelas, e assim ao infinito. O universo newtoniano é absolutamente infinito. Foi a única forma que o grande pensador admitiu para equilibrar a força gravitacional que atrai as massas. Se não fosse a infinitude do universo, as massas se atrairiam e o universo seria uma única massa compacta. Porque todas as massas se atraem, não é verdade? Pela força gravitacional. Mas Newton admitiu que se o universo é infinito e essas massas estão infinitamente espalhadas, não há por que elas mutuamente se atraírem para um ponto único no universo. Porque esse universo é absolutamente acêntrico, esse universo não tem centro. O universo newtoniano era também um universo eterno, porque segundo Newton o tempo era uma medida absoluta e imutável, assim como o espaço. Isso não vai ser assim mais, mas nós ainda costumamos achar que o tempo é absoluto e o espaço também, porque as nossas mentalidades andam um pouquinho atrasadas, né, no avanço do pensamento científico. Então predominou na era científica o universo atomista, completamente infinito, completamente sem barreiras e sem limites. Mas, em meados do século XIX, um médico astrônomo alemão, Olbers, ele fez uma proposta muito interessante. Ele fez um desafio que é conhecido como paradoxo da noite escura, ou paradoxo de Olbers. Eu acho que nós já andamos falando isso para vocês aqui, que eu estou me confundindo, sabe, com as turmas. Hein? Já, né?
Não vamos repetir o paradoxo da noite escura, não, né? É preciso? É, Dedéu? Vamos repetir ligeiramente? Engraçado, eu achei que eu não tinha falado para você. Já falei. Bem, o pensamento é muito simples. Se o universo é infinito, infinitamente coalhado de estrelas e de astros, então nós deveríamos enxergar somente estrelas ao nosso derredor, somente astros ao nosso derredor. E por mais distante que nós mirássemos no céu, nós íamos enxergar cada vez mais uma multidão maior de astros ao nosso derredor. Assim como alguém que está no meio de uma multidão de pessoas infinitas ao seu redor, ele não vai ver espaço algum entre uma pessoa e outra. E quanto mais distante ele mirar, maior o número de pessoas que ele vai enxergar, porque as pessoas são infinitas, elas vão ocupar todo o seu espaço ao seu redor. Então, neste caso, a noite deveria ser intensamente iluminada pelos infinitos astros espalhados infinitamente ao redor da Terra. Por que a noite é escura então? Esse paradoxo ele havia sido pensado também por Halley, o famoso astrônomo, né? Que deu seu nome ao cometa, e também por Kepler. Eles haviam atinado por essa curiosidade. A visão do céu noturno não é compatível com um universo absolutamente infinito. Espero que vocês estejam convencidos disso, né? Que se fosse realmente infinito, o aspecto noturno do céu seria bastante distinto. No começo do século XX, Einstein faz descobertas estonteantes para a mente humana, lança sua famosa teoria da relatividade e descobre algumas leis naturais que não podem ser derrogadas. Uma delas é a constância da velocidade da luz. A velocidade da luz não se modifica. Como é que é essa história da velocidade da luz não se modificar? Vamos nos ater ligeiramente neste assunto, porque nós vamos discutir isso no outro curso, não neste. Quando nós estamos em movimento, as nossas medidas de outros corpos em movimento, elas se alteram. Por exemplo, se nós estamos numa estrada, num carro a 100 km por hora, e vem do lado oposto um carro também a 100 km por hora. Se nós fizermos o registro das suas velocidades, com que velocidade este outro carro estará se deslocando? A 200 km por hora. Não é verdade? Mas se tiver um carro no mesmo sentido do nosso, também a 100 km, nós vamos ver esse carro parado. Se ele tiver a 120, nós vamos registrar que ele está a 20. Está claro? Mas e se nós estivermos observando uma luz em movimento? A luz que vem em nossa direção, ela anda mais depressa do que a luz que está no mesmo sentido que estamos trafegando na estrada? Não. É muito curioso, né? Tá bem? Nós não somos capazes de observar as diferenças da velocidade da luz ou a sua constância, porque a velocidade da luz é muito grande para as nossas percepções. Mas façamos de conta que nós estamos no espaço, em uma nave inconcebivelmente moderna, trafegando a 200 mil quilômetros por segundo. E nós vemos um raio de luz aproximar-se de nós e vamos registrar a velocidade desse raio de luz. Esse raio de luz vem a 300 mil quilômetros por segundo e nós estamos a 200. Nós vamos vê-lo a 500? Não. Não. A velocidade da luz é constante. Ela vem a 100. E se o raio de luz estiver fugindo de nós? Aí sim, 300. Eu estou invertendo aqui, vocês desculpem, né?
Mas, de qualquer forma, se a luz está fugindo ou está vindo em nossa direção, ela vem em 300 ou foge em 300 mil quilômetros por hora. Ela não se altera, embora eu esteja em movimento. Está claro isto? Por que é assim? É um atributo da natureza, ninguém sabe explicar por quê, mas a luz não se deixa alterar pelas nossas posições e nossas velocidades relativas. O que muda então? Muda o tempo, muda a distância, para que a fórmula, né? Velocidade que é igual a distância sobre tempo, permaneça inalterável. Por isso, Einstein descobriu que o nosso universo, na verdade, ele está emborcado. E o tempo não é uma medida absoluta, mas relativa. Tá certo? Então, a partir de Einstein, o universo deu uma entortada, né? E o universo virou alguma coisa assim meio esquisita, espaço e tempo, né? Se tornaram, inclusive, referências de uma dimensão só, e o nosso universo entortou. O tempo entorta para que a luz se mantenha constante. A luz tem preponderância sobre o tempo e sobre o espaço, gerando interessantes paradoxos no nosso universo, de tal forma que quem viaja a velocidades surpreendentes encurta o tempo. Não é assim? Já ouviram falar nisso? Já? Famoso paradoxo dos gêmeos, se dois gêmeos, um vira astronauta e sai numa nave, vai lá na estrela de Vega e volta a velocidades quase da luz, né, para dar tempo dele voltar a tempo, né? Quando ele chegar, o que vai acontecer? O irmão dele vai estar velhinho, né? Eles eram jovens, o irmão vai estar velhinho com 90 anos e ele vai estar jovem, né? O tempo para ele estacionou. Sofreu uma outra aferição, uma outra medida, porque a velocidade da luz não se altera exatamente por isso. Tá bem? Então isso desenhou uma nova visão de mundo. Mas a grande revolução do homem, no entendimento da sua casa cósmica, se deu em 1922, os chamados anos dos grandes debates na história da astronomia, quando este famoso astrônomo norte-americano, Edwin Hubble, fez uma descoberta muito interessante. Na sua época, os astrônomos estavam muito preocupados com as medidas do nosso universo. Alguns diziam que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, continha todas as outras formações de estrelas ao redor observadas pelo homem. Então, as chamadas estrelas enevoadas, que eram consideradas por alguns nebulosas, outros achavam que seriam outras galáxias, até que com o advento dos telescópios modernos descobriram que muitas dessas estrelas enevoadas, que eram luminosidades indefinidas no céu, que não caracterizavam bem uma estrela, muitos eram galáxias. Mas haviam pensadores que achavam que tudo estava dentro de uma imensa galáxia que era a nossa Via Láctea, porque não se conhecia com precisão a distância que esses objetos estariam de nós. Então, este famoso astrônomo fez um desenho do céu, catalogando as galáxias observáveis, determinando pelos métodos astronômicos as distâncias que elas se encontram de nós. E ele chegou a uma conclusão muito interessante. Para que a gente entenda essa conclusão, nós vamos ter que parar um pouquinho nessas explicações aqui do efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Aqui nós temos uma ambulância. Vamos supor que seja ambulância para ficar mais fácil, tá? A ambulância está em movimento. Essa ambulância, ela se aproxima desse observador e ela emite um som. Como ela está em movimento, as ondas sonoras se encurtam e este observador ouve um som
alterado da ambulância. Houve um som agudo. A ambulância se afasta. Ao se afastar, as ondas sonoras se alongam. Este observador escuta a ambulância com um som grave. Então a ambulância faz assim, não é isso? O som da ambulância está alterado porque nós estamos estacionados e a onda sonora sofre um alongamento ou encurtamento. Tá claro? Isso chama efeito Doppler. É possível ao homem, analisando a diferença de frequência do som, determinar a que distância a ambulância está dele e se a ambulância está vindo em sua direção ou se afastando. Intuitivamente nós sabemos. Se você escuta uma ambulância, ela está vindo em sua direção. Se ela está ela está indo embora, tá certo? Intuitivamente a gente sabe disso, mas é possível você fazer cálculos precisos e calcular a velocidade da ambulância e saber se ela está se afastando ou se aproximando. Tá claro? A luz que essa ambulância emite, vamos supor que ela emite uma luz branca para ficar mais fácil, não vamos considerar os faróis, né, e as lanternas que são vermelhas, mas vamos supor que ela está emitindo uma luz branca. Este observador vai enxergar esta luz alterada, porque as ondas eletromagnéticas da luz vão se encurtar. Então ele vai enxergar esta luz com desvio para azul, tendendo a ultravioleta, tá? Mas o observador que está de cá, ele vai ver as ondas luminosas se alongando e ele vai enxergar esta luz com tendência para o vermelho, para o infravermelho. Tá claro isso? Isso não ocorre na prática porque a velocidade da luz é muito grande e nós não percebemos esta variação. Mas se a ambulância estivesse a 200 mil quilômetros por segundo, quando ela vem em nossa direção, nós a enxergaremos azul. Quando ela se afasta de nós, nós a enxergaremos vermelha. Então ela está vermelha, você está tranquilo. Ela está azul, você corre, que ela está vindo na sua direção. Está claro isso? Não enxergamos essas alterações da luz, porque a velocidade da ambulância é irrisória, né? Equivale 100 km por hora diante de 300 mil km por segundo, né? Evidentemente não é nada, tá? Então isso é chamado de efeito Doppler. Mas nós podemos, ao analisar uma fonte de luz, estudar essa fonte de luz e podemos saber se essa luz está se afastando de nós ou se está se aproximando de nós e a que velocidade isso está acontecendo. Está claro? Assim como o som. Então, o que esse astrônomo descobriu, o Hubble, é que todas as galáxias ao nosso redor estão se afastando de nós a velocidades absurdas. Ele chamou esse fenômeno de recessão das galáxias. Ele descobriu então que nós estávamos num universo não estático, mas num universo inflando-se e rapidamente, porque as galáxias se afastam de nós a velocidades incríveis, de cerca de 200 mil quilômetros por segundo. É muita coisa. Por isso elas provocam desvio para o vermelho. Então, a ciência descobriu, a partir então da segunda década do século XX, que nós vivemos num universo em expansão. O nosso universo está explodindo-se fantasticamente. Este foi o estupim de uma grande ideia que gerou uma das teorias mais famosas que o homem já construiu até o momento, que é a famosa teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, então, Segundo essa teoria, então, as galáxias estão afastando-se vertiginosamente umas das outras. Se nós retrocedermos no tempo, haverá um instante em que todas elas estavam contraídas num único ponto.
Esse ponto foi chamado átomo primordial pelo astrônomo Lemaitre, né, que era um padre belga. E ele pressupôs então que este átomo primordial ele explodiu e nós estamos em meio a esta fantástica explosão. Isto vai modificar muita coisa, mas muita coisa mesmo no pensamento humano a respeito da nossa casa cósmica. Primeiro que agora o homem está ciente de que o nosso universo não tem existência eterna. Ele está limitado no tempo. Houve um dia em que ele nasceu. Houve um dia em que ele foi criado e que ele não existia antes desse dia. Houve um dia em que ocorreu essa grande explosão que gerou o nosso universo. E hoje a ciência sabe que essa explosão ocorreu há 300 bilhões e 700 milhões de anos. 300 bilhões e 700 milhões de anos. Essa é a idade do nosso universo. Antes desse dia, o universo não existia. 300 bilhões e 700 milhões de anos. Esta é a idade do nosso universo. É o tempo que o nosso universo está explodindo. Essa explosão não acabou. Não se sabe onde ela irá acabar. Mas ela vai voltar, né? Não, é possível que não vai voltar mais, porque essa expansão está acelerando-se. A ciência descobriu, porque havia a possibilidade do universo contrair-se novamente. Era uma das teorias. Era uma das teorias, mas hoje já não se acredita tanto nisso mais. Não, porque descobriu-se que a velocidade de expansão do universo está acelerando-se. Cada vez o universo expande numa velocidade maior, de tal forma que não haverá possibilidade de nova contração. Nós acreditamos mais nessa possibilidade. Tá? E cada vez mais pensadores na atualidade estão pensando assim, que o nosso universo irá morrer por exaustão térmica. Porque as suas forças irão dilatar ao máximo, apagando-se todos os fenômenos que ocorrem no seu bojo. Tá? Portanto, o nosso universo já não é mais eterno no tempo. Ele foi criado. E nós vamos afirmar para vocês, tudo que foi criado morre. Tá certo? E as teorias da formação do universo chegaram a outras conclusões muito curiosas. As conclusões, aqui, né, uma possível alusão a um Deus criador que emitiu o seu raio fantástico para fazer o universo explodir. Mas esse universo então tem princípio e fim. Bem, mas antes de partirmos para outras conclusões, vamos observar algumas curiosidades. Esse aqui é um pequeno trecho de um artigo publicado na revista Veja, de 8 de julho de 1998. E o título do artigo é: O Universo não é infinito. Graças a telescópios capazes de enxergar estrelas 1 bilhão de vezes menos brilhantes do que as descobertas pela arcaica anuleta de Galileu, estão nascendo entre os cientistas novas ideias tão revolucionárias quanto a que outrora poderiam ter levado à fogueira o gênio italiano. Ao contrário do que se pensava, o universo pode não ser infinito. Já é possível calcular sua idade com razoável precisão, teria 13 bilhões de anos, segundo cálculos mais aceitos pela comunidade científica. Se ele teve começo, pensam os cientistas, então deverá ter também um fim. E o Baldi nos afirmou, na grande síntese, em 1931, no sentido espacial, vosso universo estelar, considerado isoladamente, é um sistema finito, é imenso, mas pode ser medido, e tudo o que se pode medir é finito. Agora podeis compreender o que é e como ocorre a gênese do espaço e do tempo e seu término. Tudo que nasce tem de morrer, isto é, tudo que teve princípio tem de ter o fim.
E o Baldi já prenunciou na grande síntese a famosa teoria do Big Bang. Vosso universo caminha visivelmente de um estado de caos à fase de tensão da primeira explosão dinâmica, o Big Bang aí, ó. A primeira explosão dinâmica para um estágio final de ordem, ou seja, de equilíbrio e coordenação de forças. Aquela é a fase de preparação e este o ambiente em que nasceu a vida. Viveis na fase de expansão dinâmica. A marcha do universo no sentido oposto já aconteceu. A grande concentração que antecedeu, né? Vosso período é evolutivo, ascensional. Vosso universo físico move-se todo em velocidade vertiginosa, 200.000 quilômetros por segundo, em relação a outros longínquos universos semelhantes, a fim de fazer parte com eles de sistemas ainda maiores. Que isso não vos surpreenda. Aqui nós temos um artigo de 2004, publicado numa das nossas revistas, revista científica, né, da América do Norte, e Jean-Pierre Illuminetti e seus colaboradores, modernos topógrafos siderais, em recente artigo científico, afirmam-nos que o cosmo pode de fato ser finito. Explica-nos o pesquisador que a sua infinitude seria uma mera ilusão, e justificando essa nova perspectiva, informa-nos que as últimas conclusões da cosmologia, baseadas em recentes cálculos e estudos, apontam para um universo finito, como aquele que melhor se acomoda à interpretação das observações. A cosmologia quântica, por exemplo, diz o autor, está inferindo que um espaço sideral infinito causaria uma inércia também infinita para a matéria, que o integra, tendo em vista que a quantidade total de energia inicial de um corpo, que um corpo experimenta, é proporcional ao volume da massa global do universo. Então, um cosmo infinito transmitiria uma força inercial incomensurável a todos os seus objetos, impedindo-os de qualquer movimento, tornando muito diferente a nossa realidade fenomênica. Além disso, a somatória de sua inercia, sendo também ilimitada, impediria as flutuações quânticas de se realizarem, impossibilitando-se a existência dos aglomerados de matéria no campo espaço-tempo. Portanto, é a nossa ciência que está modificando a visão de mundo. Caiu a ideia de que o universo é uma entidade absolutamente sem limites, apregoadas no século XVIII e XIX. Nós estamos diante de uma outra realidade, um universo fechado. Portanto, a nova cosmologia trabalha hoje com o pressuposto de que o nosso universo é limitado. E nós achamos que é bom que seja assim. Né? Vocês ainda não perceberam o porquê, mas nós vamos entender, né? Que nós estamos inseridos numa outra realidade suprajacente, além das medidas do tempo e do espaço. Portanto, o nosso universo é uma bolha de tempo e de espaço, porque as teorias do Big Bang, elas fizeram outras preposições muito interessantes, outros pressupostos. Um deles nos diz que antes do universo nascer, há 13 bilhões de anos, não existia o tempo e o espaço. Vejam que coisa curiosa. As nossas mentes ficam tanto quanto intrigadas. Não existia tempo e espaço? O que é a não existência do tempo e a não presença do espaço? Nós não sabemos. Nós estamos mergulhados no espaço e no tempo. Nós não entendemos o que é uma realidade onde o tempo não caminha e onde não existem lugares. O que é isso? Então a ciência nos diz que o tempo nasceu no dia que o universo explodiu. E o espaço também. E que antes tudo que existe estava contido numa partícula de dimensão nula e densidade infinita. Porque ali estava contida toda a matéria do nosso espaço. É muito maluco isso, não é verdade? É muito estranho. Dentro disso, os outros universos,
Balde sempre fala que os outros são... Depois o Balde vai nos falar de outro universo, não outros, tá? Que vai se tornar mais coerente para nós. É o universo divino, né? Então o nosso universo, ele está inserido numa outra realidade, numa outra dimensão suprajacente, onde não tem espaço e nem tempo, e nós não sabemos desenhar isso. Não é um escuro, não é uma luz, não se sabe o que é. Está claro? Mas eis que a ciência se depara então com a possibilidade da existência de uma outra dimensão na realidade da existência, uma dimensão não espacial e atemporal. E aí nós passamos a compreender que esta outra dimensão talvez seja a verdadeira depositária da eternidade e da infinitude. Aí nós passamos a entender que a eternidade não é um tempo que nunca acaba, não. A eternidade é a não existência do tempo. Então não é um tempo que tem um amanhã, outro amanhã, sucessivamente. Nós achávamos que a eternidade é isso? Não. A eternidade é um tempo presente, absolutamente presente, que não tem passado, não tem futuro. A palavra sagrada já dizia, ego sum que sum. Eu sou aquele que é. Então Deus é o presente eterno, Ele é. Ele não foi e não será. Nós não sabemos o que é isso, não entendemos o que é isso. Mas Deus existe nessa outra realidade. Esta é a realidade do mundo divino. E nesta outra realidade não tem espaço, então a infinitude não é um espaço absolutamente sem limite, é a não existência do espaço. Embora nossa razão não saiba conceber o que é uma região dimensional onde não tem espaço. Não sei o que é isso. Está claro? Mas a física quântica hoje em dia já lida com essa terminologia de forma habitual, e a física quântica já compreendeu que certos fenômenos se dão numa realidade que eles chamam de não localidade, que não tem espaço, não se consome tempo, não se percorre distância alguma ao trafegar por elas. Então a ciência está correndo na frente do espiritualismo, não está? Porque muitos espiritualistas não se deram conta ainda desses fenômenos. Aqui é um desenho do universo feito por um computador que fez cálculos em base a todas as forças existentes na nossa realidade, construiu aí uma espécie de um peão, né? Que nós na verdade chamamos de vórtice. E o que é bem isto? Hoje as pesquisas astronômicas então estão nos dizendo que de fato a realidade do espaço cósmico ao nosso derredor é bastante diferente do que pressupunha a ciência do século XX. Isso daqui é um pedacinho do céu. Esse pedacinho do céu, ele representa um diâmetro aproximado de 20 vezes o tamanho da Lua, fotografado pelo telescópio Hubble no ano de 2004. Isso daqui representa algo existente há 13 bilhões de anos atrás, ou 12 bilhões de anos atrás, segundo os cálculos. Nós vamos encontrar aqui 7.500 galáxias jovens, chamadas protogaláxias. Isso daqui é um retrato do universo há 12 bilhões de anos atrás, quando as galáxias estavam bem próximas uma das outras. É um compactado de galáxia, mas é um retrato do passado. Portanto, no nosso universo, quando nós olhamos para as estrelas, nós olhamos para o céu, quando os telescópios percorrem as imensidões siderais e fotografam, nós estamos olhando para onde? Para o passado. Não é isso curioso? Não é verdade? Então isso aqui já não é a realidade mais. Então isso retrata o universo no seu início, esse embatumado de protogaláxias, né? Confirmando para nós a teoria do Big Bang, de que no passado o universo estava encolhido.
E hoje o universo está expandindo-se, mas a expansão do universo, vejam bem, é a expansão do espaço também, não é só a expansão dos corpos que estão no espaço cósmico, mas o próprio espaço está se dilatando. Está claro isto? É difícil da gente entender isso, mas nós estamos nos afastando uns dos outros. Você percebeu disso? Porque o nosso espaço está se esticando. Mas como tudo se dá ao mesmo tempo, na nossa relatividade, nós não nos apercebemos disso, mas o espaço está se diluindo no universo, porque ele está inflando-se, né? É como se nós estivéssemos dentro, né, de um balão que está inflando-se, ou dentro de um bolo que está crescendo. Tudo está crescendo dentro deste bolo. Eis então um retrato recente do nosso universo, chamado Novo Mapa do Universo, bastante recente. Isso aqui saiu na Veja da semana passada, o retrato do céu, retirado pelo novo telescópio, o satélite telescópio Planck, e ele fez um retrato do céu em micro-ondas. O retrato em micro-ondas mostra a temperatura do universo. E esta micro-ondas que banha todo o nosso universo, é bastante interessante esses conceitos. Infelizmente o assunto não nos permite, o tempo não nos permite pararmos em detalhes, né? Mas descobriu-se que o nosso universo é como se fosse um micro-ondas. Ele está cheio de irradiações de ultrassom, de ondas de som, né? De micro-ondas, como se ele fosse um forno. Então, quando na nossa casa nós aquecemos um forno, suponhamos que coloquemos esse forno a milhares de graus, nós vamos ver esse forno intensamente iluminado. Mas à medida que o tempo passa, esse forno vai se esfriando, essa luminescência vai se apagando, as ondas caloríficas vão se irradiando, se dissipando. Restará neste forno apenas micro-ondas, produtos da dissipação das ondas caloríficas. Está claro isso? Então descobriu-se que o nosso universo é como se fosse esse imenso forno de micro-ondas, que ele está repleto de ondas em micro-ondas, né? Como se essas ondas fossem o remanescente da grande explosão inicial, que à medida que o universo expandiu, ela se esfriou. O universo está se esfriando. Então o nosso universo hoje tem uma temperatura de aproximadamente 3 graus Kelvin, né? É a temperatura média desse universo. Aqui nós estamos vendo o passado, aqui o presente, nesse novo mapa do céu. E aqui nós temos uma fotografia extraordinária mostrando então o limite do nosso universo. Vejam bem, aqui acaba o nosso universo, ó. Para quem não acredita que o universo acaba, este é o objeto mais distante que o homem já observou. Este objeto, chamado então GRB 090423, ele está situado a 13 bilhões de anos-luz de nós. Ele nasceu, ele representa um acontecimento que ocorreu há 630 milhões depois do Big Bang. Está claro? É um quasar, né? Um objeto curioso fotografado pelos instrumentos humanos, mostrando então o limite do nosso universo. Não há outros objetos além de 13 bilhões de anos ou 13 bilhões de anos-luz de distância de nós. Aí acaba o nosso universo. Então o nosso universo é uma bolha de espaço-tempo cujo diâmetro tem 13 bilhões e 700 milhões de anos-luz. É uma distância fantástica, é um tamanho inimaginável por nós. É algo estonteante, é grande demais, mas ele está fechado. Ele acaba. Se esse universo fosse infinito, nós teríamos objetos espalhados por essa infinitude negra. Portanto, o nosso universo é um buraco negro. É isso mesmo. Um buraco negro inóspito, terrível, inabitável.
O universo, sim. Determinados recantos do universo, como o nosso aprazível planeta azul, nós encontramos condições de nos manifestarmos como seres vivos, mas no universo não. É uma construção estonteante que nós, ainda temos que responder diversas questões a respeito da sua origem. Aqui está uma historiazinha do universo e infelizmente também não vou me deter muito nisso, mas se o nosso universo tivesse 24 horas, o Big Bang ocorreu no tempo zero, Esse objeto mais distante aconteceu 1 hora depois, as galáxias surgiram 1h30 mais ou menos depois, O nosso sistema solar às 15 horas e 48 minutos, nós nascemos às 23 horas, 59 minutos e 58 segundos, Nós estamos lá na beiradinha, Nós somos construções recentíssimas nesse universo, Então esse universo está fechado no tempo. Ele nasceu, ele vem progredindo na linha do tempo com um destino ainda interrogado. Mas, segundo a ciência, hoje em dia, o nosso universo é uma edificação limitada. Olha só o desenho que a ciência faz do nosso universo. Um funil, Um vórtice que nasceu no Big Bang, sofreu uma explosão inicial fantástica, Há necessidade dessa súbita expansão no início do universo, que é a chamada teoria inflacionária do universo, que houve uma dilatação excepcional do espaço. Isso era necessário para que o espaço pudesse conter os objetos astronômicos que nele iriam se formar. Então isso advém da inteligência divina que fez esta súbita dilatação do firmamento, Na outra conversa nossa, nós vamos estudar a Gênesis de Moisés e vamos ver que a teoria inflacionária do universo está lá na Gênesis de Moisés. É muito interessante, Mas aqui nós trouxemos essa gravura, que é da Veja da semana passada, porque aqui fala do limite do universo. Infelizmente o meu scanner não pegou. Aqui está relatando para nós onde é que acaba o universo. E trouxe aqui uma alusão a uma tribo africana que diz que o universo acaba até onde as vacas podem ir. Depois que as vacas não podem ir, acaba o universo, E o universo na atualidade acaba até onde os nossos instrumentos podem aferir, Aqui está o micro-ondas, essa historinha toda, 380 mil anos é uma data importante na história do nosso universo, chamada desacoplagem dos fótons. Mas enfim, o nosso universo hoje é algo limitado. Onde? Numa realidade suprajacente, inalcançável ainda pela nossa razão. Então, depois que nós fizemos todas essas elaborações aí, procurando convencê-los de uma nova realidade do céu, nós olharemos esse céu noturno agora, não com a angústia de uma infinitude inalcançável, mas de algo limitado. E nós vamos ter que extrapolar esse nosso universo, porque nós somos espíritos criados além do tempo e do espaço. A nossa casa real, o nosso lar, está além das nossas dimensões cósmicas. Curiosamente, Santo Agostinho havia pressuposto no século IV da era cristã que Deus, quando criou o universo, criou também o tempo, porque Deus está além do tempo, Deus não existe no tempo. Um pensamento muito avançado para a sua época, não é verdade? Só hoje que nós estamos nos dando conta de que isso pode ser verdade mesmo, que a realidade divina é pertinente ao absoluto, e na realidade divina não tem tempo, não tem espaço, não tem relativismo, não tem astros, não tem, enfim, o que nós vemos no nosso universo. Por isso Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está edificado em pensamento puro, que não admite formas. O Baldi nos apresentou a linha da evolução que nós já estudamos, a linha quebradas, com as suas subidas e as suas descidas, determinando cada ciclo deste uma criação.
E o Baldi pressupôs, antes da criação da matéria, 3 níveis dimensionais inferiores à dimensão volumétrica. Nós trouxemos isso para vocês porque é bastante interessante isto. Em 1931, um pensador admitira a existência de dimensões aquém da nossa e além da nossa. Porque nós vamos penetrar no tema evolução das dimensões. Mas não é que hoje a ciência, em curiosas e altas especulações matemáticas, está nos dizendo que o nosso universo tem mais dimensões? A física das cordas já está trabalhando com a possibilidade de que existiriam 11 dimensões inferiores à dimensão volumétrica em que estamos, dimensões embatumadas, que nós também não sabemos como é que é isso, é uma coisa maluca para nós. Mas aqui nós vamos enxergar essas dimensões. Então vamos entender um pouquinho dessa questão das dimensões, para que nós possamos então entender qual é a proposta de Ubaldi para a evolução das dimensões. Vejam que nós já deixamos o assunto limites do universo, mas vamos voltar um pouco nele ainda, porque nós vamos entender, não posso esquecer de lhes dizer que os limites do nosso universo são evolutivos. O limite do espaço não está no próprio espaço, o limite do tempo não está no próprio tempo. O limite do espaço excede o espaço, o limite do tempo excede o tempo. Eu sei que é muito difícil entender isso que eu estou falando, não é? Vamos ver se fica um pouco mais claro, tá? Vamos começar este assunto, então, da forma mais simples que me parece, que é entendermos as dimensões chamadas euclidianas, que são as dimensões habituais que nós lidamos com elas, né? Por exemplo, quando nós vamos determinar o endereço para que alguém o encontre, nós damos as coordenadas euclidianas. Então dizemos que esse endereço está em tal cidade, em tal rua, dentro da rua tal número, dentro do prédio tal andar. Então nós delimitamos aí as dimensões próprias do espaço onde nós vivemos. Então o nosso espaço ele pode ser compreendido como uma progressão de 3 grandezas. A primeira é o ponto, que é a dimensão nula, é o espaço nulo. O ponto se move, gera a dimensão que nós chamamos linha, a primeira dimensão. A linha se espalha, gera a dimensão superfície, a segunda dimensão. Emitimos uma perpendicular na superfície e geramos a dimensão volume. Tá certo? Essa é a dimensão que o Baldi chamou menos y, menos x, e essa é a dimensão própria de gama ou matéria. A dimensão em que a matéria se realizou na realidade em que vivemos. Isso daqui é apenas uma proposição teórica. Isso aqui aconteceu ou acontece? Segundo a física, isso aconteceu nas primeiras milionésimas frações de segundo do início do Big Bang. Quando o Big Bang explodiu, não tinha espaço. O espaço surgiu. Naquele instante, as dimensões evoluíram rapidamente e estabeleceram o volume. Está claro isso? Então houve uma evolução dimensional do ponto nulo. Esse ponto nulo é chamado então ponto de singularidade pela cosmologia, não é? O ponto onde as leis da física ainda não agiam, não atuavam, e não existia o tempo e não existia o espaço. Então, a partir desse ponto inicial, o espaço se desfralda ao redor, dilata-se, cria-se o ambiente espacial onde nós estamos inseridos. Mas essas dimensões, elas estão em evolução, elas se modificam, elas progridem, porque as dimensões não são estanques, as dimensões elas acompanham a evolução do ser. E segundo Baldi, as dimensões evoluem em sistemas ternários. Portanto, nós achamos que a ciência ainda vai encontrar esse pressuposto, porque ele é um tanto quanto lógico. Existiriam então 3 dimensões antes da dimensão espacial,
E existem 3 dimensões depois da dimensão espacial. Como é possível que exista 3 dimensões ainda inferiores e ainda superiores? Está claro isso? Só que os sistemas dimensionais, segundo o Baldi, eles progridem de 3 em 3. Eles formam uma trindade, em obediência à lei ternária do universo, que nós já estivemos falando com vocês a respeito dela, né? Não é isso? Falamos da lei de trindade, né? Então, na evolução das dimensões, as dimensões do espaço vão evoluir para dimensões conceituais. Portanto, o próximo sistema dimensional que segue o sistema espacial é um sistema conceitual, referindo-se a conceito. É um sistema ideológico. Então, segundo o Baldi, nós não temos um hiperespaço depois do nosso espaço. Porque depois do nosso espaço, nós temos uma outra qualidade dimensional. E segundo o Baldi, a próxima dimensão depois do espaço é o tempo. Que é a primeira grandeza do próximo sistema dimensional. Então o tempo surge no instante em que o volume se movimenta. A matéria se desloca, o deslocamento da matéria gera uma trajetória, à medida do ritmo deste movimento, nós chamamos de tempo. Então o tempo é a medida do deslocamento dos fenômenos físicos no espaço. Tá certo? Uma energia, uma radiação, nós nos movemos, né, nesse espaço sob a medida do tempo. Então o tempo representa a linha, que é o primeiro item do próximo sistema dimensional. O tempo amadurece com o amadurecimento da energia, e a energia amadurecida gera a vida. E com a vida nasce um outro conceito dimensional que não existia, que é a consciência, que é uma medida de superfície. Segundo o Baldi, é a segunda dimensão, é a dimensão da superfície conceitual. Então, esta é a dimensão da linearidade conceitual, esta da superfície conceitual, onde nós estamos na atualidade, desenvolvendo a nossa razão. Então nós somos seres de superfície. Nós caminhamos na superfície analítica ao nosso redor. Não sei se está ficando assim muito, né, muito abstrato, né? Bastante abstrato, mas nós vamos tentar falar um pouco mais disso para que fique mais claro, tá? Vamos supor uma formiguinha andando numa linha. Essa formiguinha não enxerga nada além da linha. Ela só sabe olhar para frente ou para trás. Então ela está subordinada unicamente à dimensão do tempo. Ela só olha para frente e para trás, só anda para frente e para trás. Ela está fechada naquela dimensão. E se nós perguntarmos à formiguinha: formiguinha, você está num lugar infinito? Ela olha para frente e fala: é infinito, essa linha nunca acaba. Olha para trás e diz: é infinito, ela não tem começo. Então a formiguinha tem a ilusão de que ela vive numa dimensão infinita. Mas nós que estamos numa dimensão superior dizemos assim: pobre formiguinha, ela está estreitada, ela está encerrada na linha, ela não consegue ver para os lados, ela não tem olhos que vejam para os lados. Para os lados ela não vê nada, para ela é o vazio, não existe. Está claro? Mas essa formiguinha evoluiu, se transformou numa ameba. Aí ela começa a espalhar-se na superfície, né? Anda para cá, anda para lá, que maravilha. Agora já não está presa na linha, né? Ela está numa superfície. Nós perguntamos para a ameba: ameba, a dimensão que você vive é infinita? Ela olha para todos os lados ao seu redor e diz assim: é infinito, não vejo o fim. Eu estou num lugar absolutamente infinito. Certo? Mas nós que vivemos numa dimensão superior dizemos assim: ô pobre ameba,
ela está encerrada na superfície, ela não vê além da superfície. O mundo dela é plano, ela só vê este plano. Tá certo? Mas essa amebinha se transformou no homem, não é? E o homem, a princípio, ele vive como se vivesse numa superfície, né? Ele analisa tudo que tem ao seu redor, mas ele não conhece, evidentemente, os seus próprios limites. Então ele sobe numa montanha e ele vê. Mais adiante, estende os seus olhos, ele conquista a dimensão volume. Tá certo? E nós perguntamos a este pobre homem: homem, você vive num espaço absolutamente infindo, ilimitado? Ele olha para baixo, olha para cima, olha para os lados e não encontra os seus limites. E ele fala: eu vivo num lugar que não tem nenhum limite, é infinito. Mas para os seres supradimensionais, os seres que vivem na superconsciência, que estão fora dos nossos limites espaço-temporais, eles irão nos dizer: pobre homem, está encerrado na dimensão volume e acha que vive no infinito. Ele vive numa bolha fechada de espaço e de tempo e não vê nada além do que seus olhos podem alcançar. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então existe uma dimensão além da nossa que nós não alcançamos. É a dimensão do não espaço e do não tempo. Essa é outra dimensão que nos cerceia. Nós estamos dentro desta outra região dimensional que não pode ser alcançada pela nossa consciência, pela nossa razão, que é uma razão de superfície, como seres analíticos que somos. Mas quando nós extrapolarmos a nossa razão e evoluirmos para o nosso próximo passo, que é o passo da superconsciência, que é o mais X e o balde nos seus gráficos, né? Que é a consciência de volume, e é a terceira dimensão conceitual. Então aí nós vamos entender perfeitamente os nossos limites. Pois não, Del? Doutor Gilson, mas então, quando os espíritos superiores, não estou falando de Jesus, estou falando de outros além de nós, mas muito aquém dele, conseguem transpor para outras dimensões pelos vórtices, indo além ou aquém, essas vórtices ainda estão subordinadas ao tempo? Ainda estão subordinados ao tempo. Nós morremos. São outras dimensões do mesmo. Nós morremos e continuamos na dimensão espaço-tempo. Né? O mundo do além é um mundo ainda de medidas, é um mundo de formas. A despeito disso, é um mundo transitório também, como diz André Luiz, né? No mundo maior diz que o mundo espiritual é um mundo ainda transitório, né? E lá nós continuamos evoluindo, é o mundo da evolução. Porque a evolução existe só na dimensão espaço-tempo. Certo? Aí já não Já não sabe. Pelo menos nós estamos entendendo assim, tá? Gilson, Oi? aparentemente a resposta é negativa, mas haveria um ponto de interseção entre o universo material e esse universo divino, já que em tese então estamos limitados Não, dos universos? não tem esse ponto de interseção. A ciência chama esse ponto de inserção de deadline. É o ponto em que acaba o nosso universo. É o limite entre o nosso universo e o universo superior, o universo supradimensional, o deadline. Mas não se sabe onde é que ele está. Eles se interpenetram, não? Não há uma interpenetração na forma como nós concebemos. Porque se você fala de uma interpenetração, você está imaginando um espaço interpenetrando o outro. Não é um espaço interpenetrando o outro, é um não espaço interpenetrando o espaço. Nós não temos condições de imaginar o que é isso. Nós não enxergamos isso na nossa tela racional. Tá certo, Khaled? Não é uma interpenetração de regiões dimensionais. A esfera do além, a esfera depois da morte, o mundo espiritual, sim, nos interpenetra. Mas é um mundo dimensional, é um mundo ainda
temporoespacial. Lá o tempo corre, lá tem relógio, lá tem dia, lá tem noite. Lá o sol nasce e o sol se põe. Dentro da parte da superfície é muito tranquilo a gente conseguir. Mas quando começa... Mas de uma certa forma, esse mais X, superconsciência, volume, o que me atrapalha é esse volume. De fato, isso atrapalha mesmo. Esse volume aí tá demais. Isso aí nós estamos ainda como amebas, né? Não tem jeito. O grande ufologista general Showa, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fala que a velocidade máxima da Lua, 300.000 km/s, é desse nosso universo. Mas nos outros universos paralelos existem velocidades inconcebivelmente maiores do que da Lua. Da luz. Da luz, desculpe, da luz. É verdade. O que você acha disso? Velocidades instantâneas para quem está fora do espaço, né? Acredito nisso mesmo, né? Bem, o tempo já lá vai correndo e nós estamos aqui só com 10 minutos para terminarmos, né? Eu acho que eu vou saltar isso aqui porque não é tão importante assim. O paradoxo da infinitude fechada. E em outra época nós estudamos isso, né? O desafio de Aquiles, a corrida de Aquiles com a tartaruga também é muito interessante, mas eu acho que nós vamos nos perder um pouquinho. Então nós chegamos à conclusão que o nosso universo é infinito enquanto dura, né? Repetindo o nosso grande poeta. Né? Não pode ser infinito. Não preciso dizer quem é o nosso grande poeta. Fez 30 anos que ele faleceu esse ano, né? Só é infinito enquanto dura. Então, a infinitude do nosso universo é uma ilusão. Nosso universo está fechado nas suas próprias medidas. Nosso universo nasceu e irá extinguir-se. Nós iremos sobreviver a este universo e iremos nos transferir para outro universo. Não é o universo depois da morte. Depois da morte nós continuamos nesse universo. Onde é que entra nesse caso aí, que é vocês que a gente tem ensinado, a questão da teoria vibracional? Não sei se seria o... Eu não sei o que é essa teoria vibracional. Não, é assim, porque tem frequências, né? Dentro dessa velocidade de tempo e espaço, existem as frequências com suas várias nuances durante esses intervalos temporais, né? Pelo que eu consegui enxergar um pouco do que você estava falando. Então, assim, há sintonias e vibrações de frequências mesmo dentro desse espaço-tempo, igual você está falando. Existe algum estudo a respeito disso ou não? Deve existir, mas eu não conheço. Não, o balde não. Não vamos entrar nessas questões, mas eu estou só imaginando o que seja, mas eu não conheço. Diz o balde: no sentido espacial, vosso universo estelar, considerado isoladamente, é um sistema finito. É imenso, mas pode ser medido. Tudo que pode ser medido é finito. Isso era muito temerário, né? Dizer isso em 1931 era uma heresia, né? Você fala assim, o universo é finito, não é infinito, enquanto todo mundo diz, né? Num coro único, o universo é infinito. E vem o balde e fala, não, o universo é finito. É extraordinário isso, né? Foi um gigante do pensamento no seu tempo, né? Porque ia demorar muito para que o homem começasse a confirmar essa revelação. Isso é coisa dos nossos dias. Os topógrafos siderais hoje trabalham, como disse para vocês, com a teoria de um universo finito, não mais infinito. Para ultrapassá-lo e sair dele, é indispensável mover-se em outra direção da evolução. Então não adianta correr por esse universo afora para tentar sair dele. Nós vamos ficar sempre dentro dele. Não é no sentido espacial que nós vamos encontrar o limite do universo. O limite do universo é evolutivo. Como é que a gente enxerga isso? É difícil, né? Mas eu estava pensando e me veio uma forma de nós entendermos isso. Vamos imaginar, por exemplo, uma vaquinha pastando. Um pasto, para ela aquilo é ilimitado, não tem fim, né? Existe algum limite
para esta vaquinha? Ela está presa em algum lugar? Ela pode pastar ao redor do mundo inteiro, pode pastar em outros planetas, né? Enfim, o limite daquele ser não está no seu direcionamento, no seu lugar, está na sua evolução. À medida que ela evoluir, ela vai sair daquele pasto. Ela vai se transformar num outro ser, alimentar-se de outras coisas muito diferentes, viver em outros ambientes. Então aquele espaço da vaquinha está limitado, mas o limite não é espacial, é evolutivo. Está claro isso? Tem um outro exemplozinho que eu gosto, que é o videogame. Aqueles videogames que tinham antigamente, ainda deve ter, você vai andando, né, vencendo todos os obstáculos, aqui não acaba nunca, né? Você vê a sua etapa, vem outra, de vez em quando morre e reencarna, mas continua, né? E vai. Existe algum limite para isso? Não. As telas vão passando pelo ecrã do nosso aparelho e não acaba. Tem um limite que é a capacidade do programador de criar ambientes, mas ele pode criar novos ambientes sempre, cada dia um novo ambiente, e aqui tem não acaba nunca, e você diz assim, isso é infinito. Um videogame é um brinquedo, não tem limite, é infinito, tem espaços, ambientes, estão entendendo o que estou dizendo? Mas nós que estamos fora do mundo do videogame, dizemos assim, mas isso aí está encerrado, isso está fechado, está limitado, não está? Mas o limite não está dentro dele, está além dele. Está certo isso? Estão entendendo isso? Então o limite do nosso universo não está no próprio universo, está além dele. Por isso, se nós pegarmos uma nave fantástica e viajarmos à velocidade da luz, reto, bem reto, o que vai acontecer? Depois de 200 milhões de anos, dizem, nós vamos voltar no mesmo lugar que estamos, né? Nós vamos percorrer uma chamada geodésica, né? E vão voltar no mesmo lugar, né? Então nós somos fechados dentro desse universo. Mas o nosso fechamento não é propriamente espacial, é evolutivo, né? Por isso o Baldi vai fazer uma afirmativa muito interessante. O limite da abertura do vórtice sideral não é encontrado tanto no plano físico quanto no ponto em que este toca. Não no sentido espacial, mas no sentido evolutivo. Um outro plano onde o vórtice físico se inverte no vórtice dinâmico de regresso. Se o espaço fosse o infinito, não teria limites em sua qualidade de espaço. No entanto, eles o têm. Não os encontrareis no espaço em direção espacial, mas em direção evolutiva. Se quiserdes um limite para o espaço, só o encontrareis nas dimensões que o sucedem e o precedem. Se me perguntais onde termina o espaço, eu vos respondo, num ponto em que o onde se torna quando. Ou seja, no ponto em que a dimensão espaço, própria da matéria, transforma-se na dimensão tempo, própria da energia. Tá? Então o espaço termina onde começa o tempo. Tem um lugar onde a gente vai enxergar isso? Não. O espaço termina quando nasce a vida e nasce a consciência interroga, a consciência pergunta, a consciência evolui. Então a gente diz assim com o Baldi, o espaço acaba onde se transforma em quando. E o tempo acaba no ponto em que o quando se transforma no porquê. Quando a consciência interroga e liberta-se de suas interrogações. Evolui para a superconsciência. Por isso Cristo estava certo quando nos fala do fim dos tempos. O fim da medida temporal. O fim da dimensão da realidade em que vivemos. Nós estamos presos nesta realidade, vivemos a chamada roda das encarnações, nascendo e morrendo, evoluindo na linha do tempo, mas chegará um dia que nós vamos extrapolar o tempo, e o tempo para nós irá morrer. Porque aí nós viveremos numa outra realidade. Está claro isso? Espero que vocês não estejam assim achando que isso é um delírio, né?
Então o Balde anuncia para nós, na grande síntese, a lei dos limites dimensionais. Oi? Os tempos são chegados. Os tempos são chegados, né? Os limites de uma dimensão são dados pelos limites da fase em que ela é a unidade de medida. Eles encontram-se no ponto em que, por evolução, passa-se de uma fase a outra, isto é, onde ocorre a transformação de uma fase de sua dimensão na fase e dimensão sucessiva. Né? Então, o tempo acaba com o surgimento da superconsciência, né? Tá certo? O espaço acaba com o nascimento da vida, da razão, né? Da consciência, e assim sucessivamente. Portanto, o limite de uma dimensão não é encontrada nela mesma, mas na dimensão que lhe é superior. Tá certo? Então, o limite da reta é a superfície, o limite da superfície é o volume, e assim sucessivamente. Quer dizer que uma dimensão ela não acaba, ela é superada. Ela é superada. Ela em si não tem limite. Os limites são ilusórios. Né? Assim, as dimensões sucedem-se por trindades sucessivas e contíguas, na escala progressiva da evolução, desde o ponto até a linha, a superfície, o volume, o tempo e a consciência, a superconsciência, numa contínua dilatação de princípio. Tudo evolui, e com os universos também as suas dimensões. É um assunto bastante intrigante. Nós estamos aqui no ambiente da nossa doutrina espírita. A doutrina espírita nasceu no século XIX, ventilada por concepções cartesianas, newtonianas, quando ainda se falava de um universo infinito e de dimensões absolutamente estáveis, porque naquele então acreditava-se que o tempo era absoluto e o espaço era algo inconcebivelmente limitado, né? Portanto, Kardec, acompanhando a mentalidade de seu tempo, ele pressupôs um universo ilimitado, imensidade sem limite. Ele está nos convocando ao crescimento, a sairmos de nós mesmos, a extrapolarmos os nossos limites racionais, porque nos espera um imenso amplexo divino, muito além do tempo e do espaço, onde reside a unidade que nos criou, que nos aguarda, que nos convoca a unirmos a ela. Em resposta à alusão do Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Então nós, perdidos aí nessa pérola azul, que é o nosso planeta Terra, né? Vivemos todos garbosos aqui, arrogantes, como se fôssemos tudo neste mundo, né? Uma poeirinha minúscula perdida na imensidão sideral. No entanto, através das sementes de divindades que estão semeadas no nosso terreno íntimo,
nós vamos extrapolar todas as medidas do universo, vamos sobreviver a todas as hecatombes possíveis, né? E vamos existir numa outra realidade suprajacente que nos espera na resolução dos tempos. Que isso nos sirva então como um alento, né? E uma certeza de que nós estamos aqui como viajantes, em trânsito. Não propriamente agora dizemos para o mundo do além-túmulo, não. Para muito além do além-túmulo. Para uma realidade que está muito distante, apesar de estar muito próxima de nós. Bem, nós vamos deixar essas conjecturas mais sérias da grande síntese, vamos penetrar no nosso próximo estudo em capítulos mais amenos, porque vocês já perceberam que até os 50 a grande síntese é dura de roer, né? Mas depois dos 50 ela fica bastante amena. Nós vamos penetrar nas disquisições da biologia, vamos falar da biogênese, do Vivaldi, vamos falar da evolução da vida. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer um resumo maior de capítulos, tá? No dia 28 de agosto, nós vamos estudar do 41 ao 59. E vamos falar da evolução das energias, o estudo da dinamogênese, né? O estudo de beta. E vamos falar do vórtice vital, raio globular e o nascimento da vida, ou seja, a passagem da matéria ao espírito. É um momento delicadíssimo na evolução e muito interessante de nós observarmos, né? E encerrando aí 2 comerciais, tem que ter comercial, né? No dia 7 de agosto nós vamos estar no Cefet, estudando a obra de Ubaldi, Problemas do Futuro, no nosso seminário semestral que realizamos. Entrada franca, não há necessidade de inscrição. É o Cefet da Avenida Amazonas, Nova Suíça, às 14 horas. Basta o interessado comparecer-se lá. Temos um salão muito amplo, onde acomodaremos a todos os interessados. Quem quiser outras informações, aqui está o nosso site, onde estão delineados os expositores com os seus temas. E no dia 13 e 14 de agosto, em Brasília, nós vamos estar presentes de agosto, né? Não, aqui é agosto também. 7 de agosto. Uma semana depois. 13 e 14 de agosto. É o 15º Congresso Brasileiro de Petroglógico que vai realizar-se em Brasília. E no nosso site nós temos um link para este site, mas quem quiser ir direto nele, www.luz.com.br/congresso, e estão todos convidados, né, a participar. Foi uma alegria estar com vocês, né? Para quem for ficar, nós temos um pequeno lanche. Para quem tem que ir embora, né, que Deus os acompanhe. Sinto muito se hoje o assunto foi assim, um tanto quanto estratosférico, né? Tá bem? Muita paz e muita alegria para todos. Eu acho que eu não posso ir agora.